Olá pessoal do sexto, tudo bem com vocês? Professor Ivair aqui de novo com vocês para a continuação da nossa última aula. Aqui, um exercício muito tranquilo, já vou falando para vocês. Vocês têm o número 4 aqui, mas aqui é número de 1 até 12 quando chegar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Esses são os números que vocês irão colocar. E para essas casas, tem os nomes aqui, só que não está na sequência. Esse número de 1 a 12 está na sequência aqui, ó, para você fazer. Só que não tem informações. E aí, o que vocês irão fazer? Vai por eliminatória. Um tipo de casa que só tem 3 letras, que é o hut. E aí está falando, é uma casa pequena, uma construção simples, normalmente constituída apenas de um cômodo. Então, onde é que está aqui um cômodo apenas com 3 letras para eu fazer? Está aqui, ó. Então, eu sei que aqui eu vou colocar hut, tá? Agora, vamos lá. Castle, uma construção forte e grande, construída lá no passado para proteger as pessoas de algum ataque. Então, esse é o castle, castelo. Houseboat, está falando que é um barco que as pessoas utilizam como casa para eles, tá? Então, casa de barco. Geralmente lá em Amsterdã, na Holanda, tem bastante disso daí, tá? Tem um canal lá que eles param um barco ali do lado e eles vivem lá. Isso é bem normal, tá? Igloo. Igloo é uma casa circular feita de blocos rígidos, né, de neve, especialmente construída pelos Inuits, né, as pessoas Inuits, não inúteis, Inuits, que é o nome das pessoas que vivem lá no noroeste da América do Norte. Teepee é um tipo de tenda que tem a forma de um cone, feita de pele de animal, que foi também um abrigo tradicional para alguns nativos americanos. Tent é um abrigo feito de lona, né? E aí você pode também dobrar e carregar com você. Então é como se fosse uma barraca, mas é feita por lona, é uma tenda, tá? Hut eu já falei. Bungalow. Bungalow é uma casa que normalmente tem só um nível, tá? Então, bungalow, para nós o bungalow aqui é como se ele fosse cheio de água em volta, né? Ele fica ali flutuando. Mas é mais ou menos isso aí mesmo. Tree house é uma pequena construção que é feita, né, no galho das árvores, no galho de árvore, tem que ser no tronco, né, branches. A cave é um buraco enorme, né, em que as pessoas que dentro de uma montanha ou morro, em que as pessoas vivem lá dentro, né? É cave, caverna. Cabin é uma casa simples feita de madeira. Então aqui é cabana, tá? Aquelas cabanas geralmente nos morros tem essas cabanas aqui para as pessoas que estão fazendo escalagem e tudo mais, e aí eles utilizam essas cabanas para passar um pouco do tempo. Mobile home é um tipo de construção em que as pessoas vivem nela. Normalmente elas ficam em um lugar, mas é possível também mover-se usando um veículo. Então é aquela casa que você consegue viajar nela. Aqui poderia se chamar um trailer. Muitos casos o trailer também, porque se você usa o trailer e você mora nele, então é uma mobile home. É isso aí mesmo. E o yurt é um tipo de tenda com madeira, tá? Com ripas de madeira usada tradicionalmente como casa pelas pessoas lá na Ásia Central, tá? Esse é um tipo de casa para os asiáticos, tá? E aqui você vê os nomes, ó. Vou só falar, esse aqui é muito fácil, né? A casa na árvore e tal. Aqui pode ser a cabana, não sei, será? Aqui a mobile house aqui, ó.
E agora com vocês, vocês irão, né, preencher os espaços aqui de acordo com o que eu falei. Lembrando, conta quantas palavras tem o nome, vê aqui quantas tem, tenta preencher bonitinho, tá? Bem legal isso daqui de fazer. Seguindo, então, nós vamos pro áudio sobre a Samantha e o Richard falando sobre a casa deles, tá? Tá vendo aqui a casa, que é um prédio, então é apartamento. Eles vão falar informações, vocês vão tomar nota aqui, colocar algumas informações, mas o ideal é que vocês consigam responder essas questões aqui embaixo. As informações que vão aqui em cima, elas já serão úteis para vocês responderem aqui. Então preste atenção no áudio, ouça mais de uma vez se possível, e aí vocês tomem nota das informações. Vamos lá? Unit 3, Track 16. Hello, Samantha. Can you describe your home for me? Sure thing. I live in a house, a two-story house. There are 8 rooms. Upstairs, there are 3 bedrooms and 2 bathrooms. Downstairs, there's a big living room. Is there a dining room? No, there isn't, but there's a big kitchen with a nice table where we eat. Are there any entertainment rooms? Yes, there's a games room. Is there a garden? Yes, there's a big front garden. I love it. There aren't any flowers, but I love the trees. It's my favorite place. Hey, Richard. Can you describe your home for me? Yeah, what do you want to know? Well, for starters, do you live in a house or an apartment? I live in a small apartment downtown. How many rooms are there in your apartment? There are 5 rooms, 2 bedrooms and 1 bathroom, a living room and a kitchen. What's your favorite place in the apartment? My favorite place is the living room, where I watch TV and play video games. Is there an outside area? There isn't a garden, but there's a playground where I can play soccer every day. That's good. É isso aí. Então eles utilizam muito there is, there are para falar que existe uma coisa, existem coisas, não existe isso, existe aquilo. Bem legal de se fazer. Preste atenção, se puder, ouça mais de uma vez e aí vocês tomem nota aqui, que eu vou colocar depois, e essas notas que vocês marcarem aqui será utilizada aqui para as respostas. Por exemplo, baseado nas suas anotações, responda as seguintes questões. Is Samantha's house? Is Samantha's home a house or an apartment? Ela vive então numa casa ou num apartamento? Então a resposta provável aqui, vocês já sabem porque está no desenho, mas vocês irão colocar o quê? She lives in a house. Ela vive em uma casa. Opa, faltou um S aqui. She lives. She lives in a house. Agora sim, perfeito. She lives in a house, tá? Essa é a informação. Ela vive em uma casa. E é uma casa grande. Ela diz que tem 8 cômodos, né? 3 quartos. E assim vai. Tem até uma sala de jogos. E o Richard? Ele vive numa casa ou num apartamento? Então, Richard vive em um apartamento. Como que eu escrevi isso em inglês? Com vocês agora, hein? Já que a gente falou do there is e do there are, vamos lá para a parte negativa e interrogativa da sentença. Então, fazendo aqui uma estruturinha bem rápida aqui, o there is, na forma negativa, ele vai ficar assim, ó. There is not. Que é a mesma coisa, que é a mesma coisa que there isn't, tá? O there are. Então, o there are not é a mesma coisa que there aren't, tá? Essas são as informações. Deixa eu tirar isso daqui agora para que vocês percebam aí as informações. Vou ter que clicar aqui para vocês verem. There is not, there isn't. There are not,
there aren't, tá? Então, essa daqui é a forma de você fazer as interrogativas. Como é que eu faço, então, fazer a forma negativa, né? Como é que eu faço, então, a forma interrogativa? Eu vou vir aqui e inverter o verbo. Eu vou colocar is there a garden, por exemplo. Garden. Is there a garden? É um jardim. E aí eu coloco a interrogação. Ou are there many rooms? Interrogação. E aí eu falo aqui nesse caso que existem, né? Existem muitos quartos, existe um jardim, e aí eu estou fazendo questão, eu faço a inversão então aqui do is com there e do are com there também. É assim que a gente faz a forma interrogativa, tá? Então, olhando aqui, está falando assim, ó, conecte as sentenças de acordo com a entrevista de Samantha e do Richard, tá? Por que que tem apóstrofo e S aqui nesses dois? Porque a entrevista de Samantha é uma e a entrevista do Richard é outra. E aí tá assim, ó, there is 8 room. Isso aqui é de acordo com a Samantha. Então, eu vou puxar uma setinha daqui até aqui, falando que existem 8 cômodos. Isso vocês que irão fazer de acordo com o áudio. E aqui embaixo eu estou mostrando, então, como é que fica no singular, no plural, tá? E aqui a forma negativa também, singular e plural. Então, do jeito positivo, né? Fazendo o singular. A forma maior, there is. Depois a forma contraída, there's, tá? There's. Então, aqui, ó, a forma curta, eu não coloco o is de acordo com o que está aqui. Eu faço apóstrofo e s, mas esse aqui eu sei que é o verbo is. E não esse uso aqui do Richards, por exemplo. Aqui não é o is, porque o is está aqui, tá bom? Então, é isso. O plural, there are. E aí você tem que completar aqui o que está faltando aqui para preencher. E já a forma contraída do there are você não utiliza. Você sempre vai falar there are. Então, essa parte aqui não tem a forma curta, por isso que tem um risco, tá bom? Mas aqui você precisa preencher o que está faltando aqui para o plural. E aqui na forma negativa, utilizando o singular. Então, é there is not. Eu vou fazer isso daqui para vocês, porque isso aqui, como é base de regras, então eu vou fazer para vocês. Aqui, ó, no primeiro, então, there are, tá? Esse aqui vai ficar assim. Nesse primeiro aqui eu não preciso mudar, porque é there is mesmo. Aqui já está falando que é theirs, e aqui eu não tenho como fazer esse there are ficar com a forma curta, não existe. E aqui eu vou colocar, então, como é que fica a forma grande, utilizando o is not. Olha lá, desse jeito que vai ficar aqui, ó. There is not. E embaixo vai ficar there are not. E aqui ficou there isn't, que eu já mostrei para você. E aqui como é que vai ficar? Aren't. Tá bom? Essas são as informações que vocês precisam colocar aí para ficar completa essa tabelinha com o uso do there is e do there are na forma negativa. Tudo bem? E aí ele fala, ouça de novo, preste atenção nas questões. O que acontece com there is e com there are nas questões? Falei aqui em cima quando eu fiz. O que que acontece? Há uma inversão. Coloque isso aí para mim, então. Seguindo aqui, agora é com vocês. Vocês vão colocar o there is ou there are de acordo com as informações. Ó, tá vendo que aqui em cima é singular e aqui embaixo é plural? Quando eu tenho 2 bedrooms, é plural. Então, como que fica aqui? There is ou there are? E aqui em cima, there is ou there are? Aqui já vem a resposta. Yes, there is. No, there is. Preciso colocar o not aqui, já que é negativo. Então, é isso que vocês irão fazer aqui, a mesma coisa com there are. Agora aqui,
Escreva sentenças negativas usando o there be, que é o there is e o there are. Vocês vão ver aqui as informações e vão escrever. Nesse primeiro aqui, eu vou ajudar, como sempre, e vou mostrar para vocês. A informação lá tá assim, ó. Poster on the wall. Esse daqui primeiro eu vou fazer para vocês, então. E aí tá falando assim, ó. Any poster, e aí on the wall. E já que eu estou falando de plural, e é para eu fazer as sentenças negativas, não é? Sentenças negativas. Então, eu vou colocar assim, ó. There. E aí, o pôster não está no plural. There aren't any posters on the wall. On the wall. E aí, eu fiz a sentença aqui para vocês. Vou clicar aqui e vocês vão ver que ela está aí bonitinha aí para vocês. There aren't any posters on the wall. Não há nenhum pôster na parede. Beleza? É assim mesmo que funciona. Vocês irão fazer a mesma coisa para os outros. Aqui embaixo, vocês vão completar de acordo com as informações que tem de imagem e o que está escrito aqui, ó. Então, ele conversando com ela, eles vão falar a informação, ó, 2 quartos em sua casa. Então, eu vou olhar e vou ver se existem 2 quartos na casa. Existe um aqui. Não. Aqui é um quarto e aqui é outro quarto. Então, vai ser there are 2 bedrooms in your house. Só que é uma questão, desculpa, eu acabei de ver aqui, é uma questão. Então, are there 2 bedrooms in your house? E aí, yes, there are 2 bedrooms in my house. É assim que vocês irão fazer. Então, vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse daqui também, para vocês conseguirem entender, captar a mensagem. Então, aqui no primeiro, já que eu estou utilizando no plural, que é bedrooms, are, e a questão também, are there are there 2 bedrooms in your house? E a resposta vai ser yes, there are. Opa, deixa eu voltar aqui porque não é letra maiúscula. There are 2 bedrooms in my house. É assim que vocês irão fazer. Ele pergunta e ela responde. E aqui ela falou que sim, porque eu contei aqui, vi que tem um quarto aqui, 2, então existem 2 mesmo. É assim que vocês irão fazer, tá bom? Vocês irão colocar como é que fica na afirmativa, negativa e interrogativa, isso tudo a gente já viu, vocês irão preencher. E aqui, o que vocês podem fazer para esse exercício é mandar mensagem para um coleguinha em inglês perguntando What's your home like? Como que a sua casa é? E aí, estilo aquela que a gente viu lá no áudio, né? E aí você pode colocar assim, ó. There is 4 rooms. Existem 4 cômodos, tá? E aí você diz a kitchen. Opa! Nossa, hoje o spelling tá mal, tá? Kitchen. Não, hoje tá. There is a kitchen. There is a kitchen, a living room, que vocês já aprenderam. Que mais? A bedroom. And, eu falei 4, 1, 2, 3, 4. And a bathroom. Então, existem 4 cômodos. Uma cozinha, uma sala de estar, um quarto e um banheiro. Beleza? É assim que vocês irão fazer. Isso aqui, um amigo, e depois você manda para outro amigo e ele vai escrever. E aí vem falando assim, na sua opinião, é melhor viver em uma casa ou em um apartamento? E aí você vai colocar a resposta deles. A C, is your house
or apartment big or small? Então, sua casa ou apartamento é grande ou pequeno? E aí você vai, it is big, it is small, e assim vai. Na letra D, what are your responsibilities at home? Aí aqui eu vou ajudar vocês também, que essa daqui é muito legal. Vocês irão falar assim, ó. In my house, isso é in my house, olha o adjetivo de posse aqui. In my house, I have to wash the dishes. Eu tenho que lavar a louça and make my bed. E tenho que também fazer, arrumar a cama, perdão. E aí é isso. Uma informação bem simplesinha do que vocês irão fazer. Lembrando, 2 amigos aqui. E por fim, para a aula de hoje, tá? Vocês irão marcar os objetos aqui, rotular, na verdade, esses objetos com os nomes que estão aqui, ó. Esse eu não vou... When I pause, listen, I hear it, the calling, a beacon to return to a place and myself. British Columbia. To be amongst the elements, the purest water and air. Fertile abundance, a natural richness that over time has quietly become the true currency of life. And this place is the kingdom of abundance. A land of giants. British Columbia forces you to rethink life's measures. What is big? What is power? What is important? Supreme nature. Supernatural. The thread that connects us all is undeniable in this place that the Aboriginal peoples have honored for millennia. Massive groves, standing giants fed by the climate and the circle of life. Altitude swings that take you from sea to sky, from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of Her Majesty Mother Nature. She chose this place to erect her monuments. Masterpieces forever in the making. Constant and changing. A dichotomy that reflects our refined civilization and raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world. The deafening quiet of a mystical morning. The exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive. To find the wild within. Supernatural. British Columbia.